A bola vai rolar daqui a pouquinho. Defensores del Chaco, Olímpia já escalado. Espínola 12, Salazar 29, Romanha camisa 23, Gamarra 15, Sabala 36, Silva 3, Gomes 17, Ortiz camisa 6, Torres 11, Cardoso 14, Bruera é o número 9. A arbitragem vem da Venezuela. Estamos falando de Jesus Valenzuela, 39 anos, tá ali reunido com os capitães. A arbitragem é assunto para você, Carlos Eugênio Simon. Bem-vindo, Simon. Boa noite, Paulo Andrade, companheiros, a todos que nos acompanham. Jesus Valenzuela, um árbitro experiente, entrou na FIFA em 2013, apitou a última Copa do Mundo no Catar e 9 jogos da Libertadores nessa temporada. É um bom árbitro de futebol e hoje terá que ter determinação e concentração, Paulo Andrade. Aí a escalação tricolor no Defensores del Chaco. É o repeteco do que fez na semana passada. É o time repetido do Diniz. Tem o Fábio, goleiro número 1. Samuel Xavier 2, Nino 33, Felipe Melo, camisa 30, os dois zagueiros. Diogo Barbosa fecha a defesa pela esquerda, camisa 40. André veste a 7, Ganso número 10. John Arias é o camisa de número 21. E mais Keno 11, John Kennedy número 9. Cano 14, a escalação, a definição do Fluminense em busca da semifinal da Conmebol Libertadores. Repare na emoção ali no banco de reservas de um dos membros da comissão técnica do Olímpia. É desse jeito que o torcedor empurra o Olímpia. É pressão daquelas para cima do Fluminense. É um time que há 10 anos não chega à semifinal da Conmebol Libertadores, um tricampeão. Pressão para cima do Flusão, que fez 2-0 no jogo da semana passada. Hoje pode até, claro que ninguém quer isso, né? O torcedor não quer, pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim estará classificado o Fluminense de Felipe Melo e companhia. Zinho, Tetrazinho, conosco nessa, seja bem-vindo. Tudo bom, meu parceiro? Ah, Paulo, que legal, cara, que gostoso estar num jogo como esse, uma decisão, uma Libertadores. Eu joguei semifinal de Libertadores aí, contra o Olímpia, né? E eu sei como é esse caldeirão, essa emoção. Olha que cena legal, os treinadores. Ah, esse monstro, meu amigo, meu parceiro, Diniz Cracasso também, treinador da seleção. É a fé do Fábio, é aquela emoção do banco de reserva, que estava ali o membro da comissão técnica do Olímpia. É no coração, é na vontade, é na raça. Técnica fundamental, é importante. A qualidade, decidir na qualidade. Mas o início de jogo vai ser uma bafa, vai ser a pressão. É isso que o Olímpia vai ter que fazer para tentar reverter essa vantagem que é muito boa do Fluminense. Quase tudo pronto para o início do jogo. Aí o Cano, que respira fundo. Tão importante. Na partida da semana passada, meteu um lindo gol, deu assistência para o outro, do André. Passa por uma noite inspirada do Cano, a possibilidade da classificação do tricolor para a semifinal da Conmebol Libertadores e para enfrentar num jogo gigantesco, se acontecer, o Internacional, hein? Que duelo brasileiro se pintar. O Inter já está lá, já está classificado. Espera o seu adversário que sai deste confronto. Jesus Valenzuela, depois da queimada de largada, agora sim autoriza. A bola está rolando no Defensores del Chaco, vamos juntos. Emoções, Conmebol Libertadores 2023. E já a primeira falta do jogo. Paulo Calçade sentindo de perto toda essa pressão, a pressão para cima do Fluminense, para empurrar o Olímpia. Fluminense tem o placar a favor, meteu 2-0 na semana passada e tem uma escalação ousada. A repetição da escalação ofensiva da semana passada, Paulo Calçade, bem-vindo. Olá, Paulo, fã de esportes. Olha, Paulo, é aquele ambiente do futebol que empurra o jogador da casa, empurra o visitante se dormir no ponto aqui, dança. E o Olímpia vai para cima, vai com o Facundo Bruera, um argentino de 1,94 m. Paulo, olha o perigo. Olha o Olímpia subindo a marcação. Fábio tentou aquela deixada com o pé direito. O Bruera foi quem tocou na bola por último, Paulo. Então o Bruera, 1,94 m, vai ter muito cruzamento para ele. O Alejandro Silva, camisa 3, já está na segunda linha, mais adiantado. É um jogador que o uruguaio faz essa função, joga um pouquinho à frente, foi lateral no Rio de Janeiro. E o Diniz vai com o John Kennedy Cano, apostando que se o Olímpia se fechar em algum momento com linha de 5, ele está preparado. É o confronto do time com a maior posse das oitavas, o Flu, contra o menor posse, o Olímpia.
Tá valendo! A bola já rola no bom gramado do Defensores del Chaco. Deixou escapar o Silva. Acabou adiantando demais do Diogo. Ela fica dominada pelo zagueiro colombiano Romanha. Chegada do Cano. Para informar direitinho, não vai aparecer agora, né? Mas aquele emocionado no banco de reservas que faz parte da comissão técnica. Tá ali atrás, ó, do Arce ali, ó. É o Enciso. Jogou no Internacional, sim. Jogou no futebol brasileiro. Sim. Jogou por muito tempo no Olímpia. Inclusive, o nosso editor, produtor, o Vinícius Fernandes, manda para mim uma foto do Enciso conversando com o tal Dizinho. Na semifinal, Olímpia e Grêmio, em 2002. É isso mesmo. Demais, demais. Faz parte da comissão técnica do Arce. Vamos juntos, a bola está rolando. Libertadores na ESPN é a nossa hashtag para você participar. Silva, tentativa de domínio, Brueira para o rebote, para o segundo lance. Vai atrás da bola o Cardoso, tem condição legal. Trouxe no pé esquerdo, cruzamento dele barrado pelo Diogo, não tem posição legal, coisa nenhuma. O impedimento estava sendo flagrado pelo Bandeira. Você viu primeiro o Tique Arce, agora o Fernando Diniz. Os dois técnicos ali já à beira do gramado. Vivendo um sonho, Fernando Diniz, pela primeira vez envolvido num mata-mata de Libertadores. Ele já tinha feito Libertadores com o Santos, com o São Paulo. No mata-mata é a primeira vez. E assim, ele é ousado, né, Paulo? Porque ele, mesmo jogando fora de casa, mesmo com a vantagem que tem, ele acaba que surpreende, né? A gente esperava que voltasse um volante ali, Alexander, que voltou, né? E voltou bem. Ou o próprio Lima, que faz essa função, mas não, ele mantém essa postura de um time leve, de um time que tem qualidade técnica, né, para tentar controlar essa pressão inicial que o Olímpia tenta fazer, adiantando suas linhas, marcando mais no campo, né, ofensivo, bem diferente do que foi no Maracanã, o Olímpia. Samuel Xavier marcado de pertinho pelo Cardoso, que em outras ocasiões, Paulo Calçade, jogava bem aberto do lado direito. Nessa nova configuração, escalação com Salazar, Silva pela direita, Cardoso pelo jeito vai flutuar mais. É o cara que pode exigir mais do sistema de marcação do Fluminense no meio de campo, Paulo. Agora eles estavam adiantados e postados num 4-4-2, né? Pelo centro estavam o Marcos Gomes e o Ortiz. E na direita o Alejandro Silva e o Fernando Cardoso mais à frente, num 4-4-2 ao lado do Brueira. Boa bola enfiada por Germán Cano. Arias ergueu a cabeça. Passa para dentro da área o Quino. Cruzamento muito alto para ele. A defesa rebateu. Aí pela primeira vez para dentro do campo de ataque o tricolor. Puxadinha para o lado do Silva. Remanescente do vice-campeonato em 2013. Última vez que o Olímpia chegou à decisão. Foi mal nessa o Gomes, ainda nele, bola. Aproveita o tricolor. Vem Queno. Diogo Barbosa era ali opção pro apoio. Queno preferiu rodar a bola com o André. Este é Ganso. Aí um pouco mais atrás, para recomeçar, o capitão Nino, jogador de seleção brasileira. Recebeu a segunda convocação. Convocado pelo Fernando Diniz. Samuel Xavier. Fundamental para a classificação do Fluminense, para a passagem das oitavas para as quartas. Com gols nos dois confrontos, nos dois jogos, enfrentando o Argentino Júnior. Felipe Melo, Samuel Xavier, ali por dentro, o Ivan Torres cercava. Este é Paulo Henrique Ganso, pé esquerdo, John Kennedy ali dentro da área. Saiu para fazer a cobertura Mateu Gamarra. Aí o Fluminense bem ao seu estilo, rodando o jogo. Como disse o Paulo Calçade, é o rei da posse de bola. Dos times classificados para a Libertadores, daqueles que chegaram às quartas de final, maior índice de posse de bola tem o Flusão. Meteu a cabeça na bola o Romanha, John Arias, cruzamento! O goleiro Espínola bate nela, Mateu Gamarra joga para o lado. Tá valendo. Arias, perseguido por Romanha. Encosta por ali também o Ortiz. Romanha deu uma puxada no pé esquerdo e bateu para frente. Já chega bem o Fluminense, Zinho. É isso que eu falei, a qualidade técnica do Fluminense, e aí a ousadia do seu treinador, faz com que o Fluminense tenha essa posse de bola no campo ofensivo, no ataque. E aí faz que o Olímpia baixe as linhas também de marcação. A presença do Silva também, junto com o Salazar pelo lado direito, é para fortalecer essa marcação, porque está marcando para mim o melhor jogador do primeiro encontro que foi no Maracanã,
o Keno fez uma partidaça, foi o melhor em campo e ele acaba fortalecendo também mais essa marcação tiquiaça. Um trintão, né? 33 anos tem o Keno, mas correndo como um garoto. O Fluminense tem a falta para bater. Tem a possibilidade de despejar lançamento dentro da área do Olímpia. O jogo começa 2 para o Tricolor, 0 para o Olímpia. Placar alcançado semana passada no Rio de Janeiro, no Maracanã. Parada agora em Assunção, no Paraguai. Ganso bateu por baixo, tira dali o Gomes. Rebote dominado por André. E aí o negócio é acalmar, né? Começa tudo de novo o Flu. Toque do Fábio, André. Já vem ali acompanhado pelo Sabala. Levantamento de pé direito do Fábio. Romanha disputando espaço no alto com o Cano. Rebote fica dominado pelo Olímpia. Vamos juntos! Você ligado com a gente. São Paulo se despediu mais cedo da Copa Sul-Americana, eliminado pela LDU nos pênaltis. Sul-Americana também, destaque da programação dos canais ESPN. Temos uma semifinal brasileira e outra sem brasileiros. Torres, Pruera, devolveu no Torres, linha de fundo. Vem a bola cruzada, a bola alta é perigosa. Fábio, que tempo de saída! Foi lá em cima e ficou com ela. Aumenta o volume o torcedor do Decano. Apaixonado o torcedor do Olímpia. Aliás, né? A festa semana passada no Maracanã foi compatível com a ocasião. Foi lindo o que fez o torcedor do Fluminense. Uma semana depois, o torcedor do Olímpia faz as vezes. E muito bem. Levantamento de pé direito do Fábio. O Olímpia sobe a marcação. Aí a matada de Nino. Matou, jogou pra frente pro Kennedy brigar. Ela caiu pro Gomes amortecer. Aí Mateu Gamarra. Chama mais aqui pela direita o Salazar. Foi derrubado pelo Cano. Nesse posicionamento, né, na hora que o Fluminense baixa as linhas para marcar, o Cano volta mais, né? Ele que vem compactar no meio campo, né? Junto com os volantes, com o Arias, o próprio Keno e o Ganso. E aí o garoto, John Kennedy, fica mais à frente, né? Ele como a referência. Isso o Fluminense baixando as linhas. Toda bola, ou praticamente toda bola, será a possibilidade disso pro Olímpia, ó. De lançamento para dentro da área. Romanha cabeceou, Fábio espalma. É a jogada do Olímpia, não tem jeito. Jogadores mais altos ali dentro da área, tudo vai ser escanteio pro Olímpia. Agora foi o Romanha que cabeceou, Fábio foi buscar no canto esquerdo. Colocou o Pruera para isso, né? 1,94 m, vai ter bola na área. Agora de Sabala. Levantamento, entrada na pequena área, o toque de cabeça perigoso, Cano tava por ali. Fazendo a proteção do canto esquerdo, ele... Uma ação de malabarismo, ele tira. Foi ali no limite o Cano para tirar. Não sei se tinha o endereço do gol, mas o Olímpia ganha mais uma vez a bola alta, a bola aérea dentro da área de defesa do Flu. E toma escanteio. Avaria o Cano para salvar. Mateu Gamarra segue ali dentro da área, zagueiro da seleção do Paraguai. Repare, né? A disputa por cada centímetro de área. Antes a conversa ali do árbitro com o Romanha. Não quer saber de empurra-empurra, de puxa-puxa. É aquela conversa universal. Bate o Sabala, primeira trave, Fábio! Que defesa do Fábio. Gomes no rebote, no meio do caminho, o Ganso. A bola rápida lançada ali na direção da primeira trave. Uma raspada perigosíssima de cabeça. Grande defesa do goleiro Fábio. 1, 2, 3 bolas em sequência. Paulo Calçade e o Olímpia ganhando na defesa do Fluminense no alto. Vamos ver, primeiro esse lance. Silva, mais uma bola aérea. Cardoso estava por ali. Ele corre atrás para reaproveitar. Daqui a pouco fala o Calçade. E vem lançamento e o Fluminense se segura com o Nino. Ali Samuel Xavier, Cardoso. Do peito para o chão, Gomes. Fluminense se encolhe. Olímpia fica com a bola. Que pressão nas bolas alçadas. Que pressão nos cruzamentos. O Pruera, o principal atacante do time, hoje tem 1,94 m. Agora a chance da escapada com um pouco mais de velocidade do Arias. Acabou desarmado pelo Torres. Lateral para o Flu, que tem a chance de respirar, Paulo Calçade.
Mas o que chama atenção, Paulo, é a vantagem do Olímpia na área do Fluminense, né? Ele, tirando aquela bola, uma bola que o Fábio saiu muito bem, as vantagens no cabeceio todas do Olímpia. Aí não dá. E o Romanha de novo. Romanha, a primeira e a terceira das 3 cabeçadas em sequência. Você vê que é a jogada do Olímpia, Paulo, porque vão 6 para dentro da área. 6 dentro da área do Fluminense. Agora o contra-ataque no mano a mano. Recebeu o Keno, tentou John Kennedy. Para a bola no meio do caminho, Matheus Gamarra. Estava livre por trás dele o John Kennedy. Aí a recuperação. O negócio é tentar evitar os cruzamentos, as chances de cruzamentos. Colocou na frente o Keno, portas fechadas pelo Silva. Já se arma o Olímpia, vem carregando o Cardoso. Voltou com apetite o André. Estava acompanhando de pertinho o árbitro, deixou correr. Aí Felipe Melo. Vamos juntos, fãs de esportes. Participe. Libertadores na ESPN. Paulo. Diga. Paulo, um abraço para você, para os companheiros e para o fã de esporte. Nós temos aqui no Defensores del Chaco cerca de 2.000 tricolores que estão colocados para onde o Fluminense está atacando, ali na diagonal, na bandeirinha de escanteio, que fica à esquerda das cabines de rádio e televisão. E pagaram caro, ingresso salgado, 380 mil guaranis, cerca de R$260 por um ingresso aqui no Defensores del Chaco. Empolgação total da torcida tricolor, Paulo. Falou Cícero Melo, acompanhando ali de pertinho cada movimento, de olho nos detalhes. Defensores del Chaco ao vivo. Aí o giro do André. Meteu o gol na semana passada, ficou no chão, a arbitragem entendeu que não houve a falta. Tem um corredor para seguir com a bola, o Sabala, e tome cruzamento feito. Felipe Melo, subiu com ele o Torres. Tem Olímpia ainda no ataque, Felipe Melo de novo. Aí Samuel Xavier. O Fluminense precisa da experiência dos seus jogadores mais rodados. O Felipe Melo, por exemplo, campeão da Libertadores com o Palmeiras. Ali, companheiro na zaga do Nino. Posse de bola, maior do Flusão, 58% a 41%. John Kennedy. A trombada com o Matheus Gamarra, lance de jogo. Ela ficou dominada pelo Gomes. Alô, Emerson Diodato, Guilherme Oliveira, também aqui com a gente. Diz o Geraldo Rocha, Fábio, o melhor goleiro do Brasil. Já foi exigido ali 2 vezes e muito bem. E o Fábio hoje se isola como o terceiro que mais disputou partidas na história da Libertadores. Atrás de 2 paraguaios, inclusive. O Ever Almeida e o Sérgio Aquino. E ele com Nino e Felipe Melo vão ser jogadores que vão participar intensamente. A jogada do Olímpia não é uma bola trabalhada. Não é uma circulação de bola no meio campo. Não é um time com técnica para construir jogo. É levar a bola para o lado e buscar o cruzamento. E às vezes esse cruzamento já vem da intermediária. Quando chega na intermediária ofensiva, já está buscando ali o posicionamento do Cardoso e do Brueira. E aí o Fábio, experiente demais, vai ter que fazer essa leitura, porque ele, né, com a estatura maravilhosa que tem, é mais um nessa disputa do jogo aéreo que vai ter com o Nino e o Felipe Melo. Ele parou 2 vezes o Romanha. Foram 2 cabeçadas do Romanha. Olha essa, hein? A queima-roupa, lance de velocidade. O Romanha toca. Ali cercado, num bolo de jogadores, acha a bola. Defesaça do Fábio. Foram 2, parando o Romanha no ataque. Ele que é zagueiro, tá aqui na tela. Número 23, colombiano. Felipe Melo escorou, a bola deu uma esbarrada ali no Brueira. Ficou oferecida ao Nino. Noite de emoção, Comebol Libertadores. Alô, torcedor colorado, de olho no jogo também. De olho no adversário da semifinal. Que sai deste duelo, que sai deste confronto. Grande campanha do Inter. Ele mirou com autoridade, passou pelo Bolívar e se classificou, avançou à semifinal. Inverte o lado, Felipe Melo, tá na fogueira o Nino. Arruma com categoria. Se apresenta para receber John Arias. Este é Ganso. No jogo do Maracanã, completou 200 partidas com a camisa tricolor. Paulo Henrique Ganso. Descola bom, lançamento no André, que estica no corredor.
Vem chegando o Samuel Xavier. Ele tá cara a cara, no mano a mano com o Gamarra. Pediu o Cano, recebeu. Trouxe pro lado, arriscou o cruzamento. A bola subiu, o Spínola pegou. Fica com ela o goleirão do Olímpia. Aí a recuperação do Felipe Melo. Para manter o Fluminense com a bola dentro do campo de ataque. Samuel Xavier, tá ali de atacante. Abertura feita pelo Arias. Cruzamento do Cano. E corre o Kennedy, E correu atrás dele, mas com um apetite o Salazar, que eu vou te contar, ganhou limpinho no corpo. E aí o árbitro para e pega a falta cometida pelo André. Como é que tá o início da arbitragem do venezuelano Jesus Valenzuela, Simão? Tá bem, essa foi a 6ª falta do jogo, 3 para cada lado. Aos 10 segundos o Ortiz já deu aquela chegada no Ganso, foi a primeira falta. Por enquanto o árbitro tá bem, firme, próximo da jogada como tem que ser. Vamos juntos, fãs de esportes, com todo o nosso time. Zinho, Paulo Calçade, Carlos Eugênio Simon, Cícero Melo. Você ligado em todo o Brasil, não dá para perder. Aí a raspadinha de cabeça, puxa, para afastar da entrada da área o Felipe Melo. Aí tenta tranquilizar pela esquerda com o Diogo Barbosa. Chegou não faz muito tempo ao Fluminense, 8º jogo do Diogo. Essa vai ficar de presente. André domina. Estava ali com ele o Gomes. Sai da posição de impedimento o John Kennedy. Preferiu não arriscar lançamento o Samuel Xavier. Inverte o lado. Bonita matada do Keno. Está ali observado pelo Silva. 0 para o Olímpia, 0 para o Fluminense. É um resultado que interessa ao torcedor tricolor. É um resultado que garante passagem à semifinal depois de 15 anos. Felipe Melo acabou passando por debaixo do pé do André. Capitão Ortiz sentiu minutos antes do jogo do Maracanã, acabou ficando de fora, hoje está de volta. É uma lenda do Olímpia, esse número 6 que arma com o Gomes. Cara de muito tempo de casa, de muito tempo de Olímpia. São 9 troféus conquistados com essa camisa. Lá vem o Arias, Salazar ali com ele, ficou pelo caminho. Romanha para fazer a cobertura, os dois vão se aproximando do canto do campo. Arias no chão, reclama de falta. O jogo seguiu, é tiro de meta. Não foi falta isso? Não tem falta. Fora os palavrões, era isso que estava dizendo ali o Fernando. Perguntando o Fernando Diniz. Cícero Melo. Já é a 2ª falta reclamada pelo Fernando Diniz. Uma foi no lance anterior no John Kennedy, agora no John Arias. Torres ali dentro da área. Vem bem para acompanhar o Samuel Xavier. Paulo Calçade, quase 20 minutos, 0-0. O Paulo Fluminense, ele chegou a uma marca interessante no jogo, porque o Olímpia jogou em casa 4 partidas, venceu as 4 na Libertadores. Em 3 delas, marcou o primeiro gol antes dos 20 minutos. Foi assim contra o Flamengo, contra o Melgar, contra o Atlético Nacional. Só o primeiro jogo contra o Patronato foi 1-0, mesmo assim marcou no primeiro tempo. Então o Fluminense conseguiu segurar a pressão. O Olímpia só precisa de uma posição para cruzar a bola na área. Se for para circular a bola, não chame o Olímpia. Essa é a missão do Flu. É um pouquinho difícil, mas já deu uma baixada no tom. Felipe Melo, o Olímpia se adianta, subida ali do Silva, recebe mais pela direita o Nino, corre atrás dele Bruera. Bruera fez um dos gols que eliminaram o Flamengo na fase passada. Entrou no segundo tempo o grandalhão. John Kennedy foi, a bola ficou, Mateu Gamarra para tomar dele. É bom zagueiro o Gamarra, bem encrenqueiro, tal, gosta de uma confusão, mas é bom zagueiro. Gomes. Aí Sabala. Se apresenta para receber por dentro o Silva. Abertura para Salazar. Este Cardoso. Que espetáculo, que festa faz o torcedor decano. O torcedor do Olímpia. Ortiz. Calçade falava desse bom retrospecto ótimo, né? Do Olímpia dentro de casa. Olha o Bruera ali. Felipe Melo antes, no meio do caminho, mas para ceder um perigoso escanteio. O Olímpia venceu, somando edição passada da Libertadores, os últimos 5 jogos que fez em casa. Se vencer hoje, será a 3ª vez na história só, acumulando 6 vitórias consecutivas dentro de casa na Conmebol Libertadores. Não quer saber desse papo o torcedor do Flusão. Fluminense que não levou o gol
em nenhuma das 2 últimas partidas que disputou na Conmebol Libertadores. É o desafio que tem o Olímpia. Fluminense se segura. Vem para a cobrança de escanteio o Zavala, o lateral esquerdo. Bateu na primeira trave, Gamarra. Escorou pela linha de fundo. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Amistel, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores. Está ligada a tricolor, Fabiana Soares. O Luan Soares também está ligado. Davi Salustiano, Ivan Pereira aqui conosco. E está mancando ali um pouquinho o Ganso. O árbitro já dá uma olhada no relógio. Vai ser atendido. E ele muda o posicionamento, né? O Ganso, né? Com essa formatação de ter o John Kennedy na frente com o Cano. O Ganso, a gente viu isso no Maracanã, né? Ele joga muito próximo do André, mais construtor do que meia ofensivo. Quando ele tem mais um volante, aí o Ganso adianta. Joga ali na intermediária mais ofensiva, dá aquele passe final para encontrar Arias pelo lado direito, Keno pelo lado esquerdo e o próprio Ganso. Nesse posicionamento é bom, o Diniz, ele repete essa formatação, mas muda o posicionamento de alguns jogadores. O Ganso, principalmente, muda bastante. A gente vê ele aí, né, o tratamento, deve ter pisado ali de buraco e aí torce um pouquinho, dá aquela dor. Mas é importante o Ganso, né, ele ser esse maestro um pouquinho mais à frente, que aí a bola chega redondinha para os atacantes. Categoria na puxada do André. O toque do Keno, escapa em posição legal John Kennedy. Ficou cara a cara com o goleiro, bateu! Bateu! Gol! Contra-ataque letal, fatal. O recado foi: vem Olímpia, me ataca. Aí falou mais alto a categoria do André, que puxou para abrir espaço. Ele faz a ligação com o Keno. Só toques para frente. Olha esse do Keno para achar o John Kennedy. Esperto, inteligente, esperando o momento exato para entrar e não ficar impedido. Frieza de veterano para o garoto. As crias de Xerém funcionando. André começa a jogada. John Kennedy bota para o fundo do gol. Bate firme para estufar a rede do Olímpia. John Kennedy neles. Está sendo armado ali o VAR com as linhas para a conferência. O que te parece, Carlos Eugênio Simon? Gol legal. Lá em cima no vídeo, o zagueiro dá condição para o Kennedy. É o que eu tô achando mesmo sem linhas. Vai ser confirmado o gol do Flusão, o gol de John Kennedy, um gol importantíssimozinho. Não tinha o maestro, como eu estava pedindo, né, Paulo? O Ganso um pouquinho mais à frente para achar esse passo. E o maestro estava do lado de fora sendo atendido. Mas aí tem o Keno, né? O Keno, que foi brilhante pelo lado do campo no primeiro jogo, ele foi brilhante agora fazendo um papel de meia, achando um passe maravilhoso para a velocidade do garoto. Aposta do treinador. Ponto para o Diniz, que repetiu a atuação, deixou o garoto no time e essa velocidade chegou na frente e teve a frieza para fazer um gol fundamental num jogo, porque a pressão já estava aumentando novamente e aí agora o Fluminense com a vantagem maior. E depois ali a confusão, né? O bolo de jogadores, você tá revendo a escapada do Kennedy com personalidade, bancado pelo técnico Fernando Diniz. Ele bota pro fundo do gol e abre a conta. Diga, Cícero Melo. Na comemoração do gol do Fluminense, em frente à torcida tricolor, objetos foram jogados pela torcida do Olímpia. E um deles atingiu o Keno. O jogo está paralisado, acho que atingiu o Keno na cabeça e o jogo está paralisado. Vamos ver se vai dar para o Keno continuar. Foi o segundo gol do John Kennedy na Libertadores da América, o 7º nessa temporada e o 13º com a camisa tricolor. Mais do que para qualquer outro jogador, Paulo Calçade, é um gol que tem a assinatura do técnico Fernando Diniz. Tem assinatura, né? Aquilo que parecia improvável, repetir a escalação do Maracanã, não é normal no Fluminense. E o detalhe, o Fluminense fez um gol com 10 jogadores. O Ganso nem entrou, o Ganso está do lado de fora ainda. O Ganso estava sendo atendido, estava pedindo para entrar, o assistente no contra-ataque não permitiu.
E aí sai o contra-ataque com 10 contra 11. E aí o Keno foi atingido ali, o jogo tá parado. Agora, o Fluminense encontrou espaço entre linhas, né? É o time do Olímpia sai para jogar, se distribui, busca uma zona para o cruzamento, nada além disso. Ganha a maioria das disputas, isso é péssimo. No interior da área do Fluminense, mas tomou um gol no contra-ataque. Agora tem 2 do Maracanã, mais um aqui no Defensores del Chaco, 3 de vantagem para o Flu. Uma grande vantagem, uma ótima vantagem. O Flamengo saiu, para fazer a comparação, né, com a fase passada, saiu na frente também, mas o Flamengo tinha 1 gol de vantagem. Levou 1 gol de vantagem, ficou com 2. O Fluminense trouxe 2 e chegou ao terceiro com o John Kennedy. Toque de peito de Bruera. Se arma o Olímpia. Já deu uma baixada na bola do torcedor. Este é Cardoso, Salazar. Devolvendo de primeira para o Cardoso. 3-0 no placar agregado. Ortiz do meio da rua, essa acabou tocando ali no Bruera, no meio do caminho. Joga pra frente, joga sério o Nino. Obriga ao recomeço do Olímpia. Silva. Bruera se posiciona ali dentro da área. Chega por ali também o Ivan Torres. O toque em profundidade foi forte demais. O Keno fez a proteção. E o tiro de meta é do Flusão. ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. Nova geração Ford Ranger, que venha o impossível. Não tomou conhecimento da saída do goleiro Spínola. A batida ali por baixo da bola. Chute quente, firme, como deve ser. Num jogo desse tamanho, com essa importância. John Kennedy neles. 1-0 para o Fluminense. Aí a saída do goleiro Spínola, que não é o titular, né? Mas segue como substituto do Oliveira. Está machucado desde 15 de julho. É o principal goleiro do elenco do Olímpia, o Oliveira. Romanha. Batida de pé direito para fazer a ligação com o Matheus Gamarra. Sobe a marcação Fluminense. Chegando perto ali o John Kennedy. Thiago Marcial. Ronaldinho da 97 está de olho. São os nossos fãs de esportes. Paulo. Cícero Melo. O Paulo, desde que o Paulo Henrique Ganso saiu de campo para ser atendido, agora ele já está em campo, ele está em observação. E desde aquele momento, o Alexander está no trabalho de aquecimento. Se não der para o Ganso em algum momento, vai entrar o Alexander. Aí seria para fechar um pouquinho, meio de campo, né? Jogadores de características diferentes. Olho no Paulo Henrique Ganso. André no desarme. Que jogador. Só 22 anos. Recomeça Samuel Xavier. Felipe Melo encosta para receber. Fica aqui pela esquerda o Diogo Barbosa. Lance do Flusão trabalhado pela direita com o André. Giro rápido do John Kennedy. A falta está marcada. Marcelo Tchelo está dizendo que seria muito especial o Fluminense numa final no Maracanã. No Maracanã. Flu que tem uma final de Libertadores. Disputou, né, o jogo de volta. Então, o jogo de volta, à época, em 2008, eram partidas de ida e volta na final. Disputou no Maracanã. E foi derrotado nos pênaltis pela LDU. Samuel Xavier. A melhor campanha do Flusão em 2008, vice-campeonato. Thiago Neves, né? Fazendo uma partidaça naquele dia. Renato Gaúcho era o treinador, né? Uma festa inesquecível também do torcedor. Um grande espetáculo. Mais uma falta está marcada para irritar o torcedor do Decano. Este é o 6º jogo oficial entre as duas equipes. Fluminense tentando tirar o Olímpia da garganta. Se cruzaram em 2 oportunidades e o Olímpia deixou o Fluminense pelo caminho 2 vezes. Nino. Aí o Felipe Melo de cabeça erguida se apresenta para receber o Keno. Bola devolvida. Toque de primeira do Diogo Barbosa. Aí apareceu o Cano. E apareceu por ali também o goleiro Spínola. Sai e pega. Vamos juntos, fãs de esportes. Você ligado em todo o Brasil. Tentativa de saída de Ivan Torres. Ela ainda fica dominada pelo capitão Ortiz. Este é Silva. 2 jogadores bem experientes ali lado a lado, o Ortiz e o Silva. Cardoso, cruzamento de curva. Fábio desvia. Aí cabeça erguida do John Arias.
Fluminense tentando manter o controle do jogo. Escorregou o Samuel Xavier. Foi ali para uma batida importante na bola. Do peito para o chão, Samuel. Coloca na frente, John Kennedy, marcado de pertinho pelo Matheus Gamarra. A bola não saiu, ficou em cima da linha, não saiu. E não teve falta no cano. Está bem posicionado o árbitro venezuelano. Silva. Para soltar de lado. Aí a movimentação de Cardoso. Se manda o Salazar, é a opção. Toque de primeira do Silva. Sai para dar combate o André. Ele contra Cardoso. Aí o André cometeu a falta. Um abraço ao Moab. Felipe Nicéias. Tá ligado o Bruno Sobral também conosco. E ali o Fábio gritando, orientando. 11ª edição de Libertadores da carreira. Simplesmente. 11 Libertadores na carreira. Tem o interminável Fábio. Silva bate de curva. Muito alto. Olha lá o Ganso. Deu uma escoltadinha, percebeu que não ia dar para o Romanha. O Flusão vai bater o tiro de meta aos 32 minutos, Paulo Calçade. Paulo, é muito difícil o Olímpia produzir uma jogada de profundidade, uma jogada perigosa na área, que não seja um cruzamento. Então, o jogo ofensivo do Olímpia é resultado de bolas levantadas na área, sobretudo pelo lado direito. Você tem 3 jogadores que podem, Cardoso, o Silva, o Salazar, basicamente é isso. O que começa a fluir melhor é o jogo de posse do Fluminense, sobretudo do lado direito. Então esse jogo do Fluminense começa a se encontrar, e isso é um ponto positivo. O cuidado é a bola levantada na área, não existe outra opção. Cardoso, o Olímpia leva bastante gente ali para a região da área do Flu. Sai a triangulação, Cardoso. Pediu um pouco mais atrás e recebeu o Ortiz. E tome lançamento para dentro da área. Tira no soco o Fábio. Atento, ligado. Esse lance mostrou bem o que é, né? Trouxe a bola pelo lado, não conseguiu espaço para cruzar. Vem na intermediária, o Ortiz, o volante, é que lançou na área. Felipe Melo para escorar de cabeça. 33 minutos. Aí o Silva. Cardoso está ali com ele. Você ligado nas emoções da Comebol Libertadores. No nosso intervalo, Alex Tissem. Chega já com várias atrações. Olha o toque de cabeça do Cardoso. Ela ia sobrando no Fábio, mas antes da chegada da bola, o árbitro percebeu a falta, a carga do camisa 14. Cícero Melo. Fernando Diniz agora fez aquele gesto para frente, pedindo para o time sair de trás. Ele não quer que o time seja acuado no seu campo para evitar toda hora esse cruzamento, que é sempre perigoso para a área tricolor, pedindo para o time sair para o jogo. Cano amorteceu. Fica com ela o John Kennedy. Ajeita bem, passe na brecha. Cano para fazer a ligação com Keno. Que dupla, hein? Keno de longe. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Tricolor subiu a marcação, mas a bola deu uma esbarrada ali no braço do John Arias. Esse o Zinho conhece bem, Tique Arce. Desde a chegada dele, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Não faz muito tempo que reassumiu o Olímpia, o Tique Arce, depois de 3 anos no principal rival, no Cerro Porteño. O Arce, que é bicampeão da Comebol Libertadores como jogador. Com o Zinho. Chegou o Cano sem falta, ficou no chão o Ortiz. Gira John Arias. Fica um pouco mais atrás do Samuel Xavier. O recomeço é com ele. Arias já vai se levantando. Toque de primeira batida na bola do Ganso. Saída de Felipe Melo. Escapa do Silva. O torcedor já chia com o time, já chia com o Olímpia. Olha o espaço que tem para seguir com ela o André. Cano. Chegou meio quicando, né? Pipocando no gramado o passe. Aí a corrida do Felipe Melo, jogador do Fluminense no chão. O Bruera corre ali para perto do Fábio. Felipe recebeu mais uma vez, deu uma puxadinha. Aí o campo acabou, é lateral. Lateral Olímpia. Bruera, antes dele, Paulo Henrique Ganso.
Como se fosse realmente ali um segundo volante, ajudando também na marcação. Saiu o passe do Samuel Xavier, ele fez o passe e veio a pancada. Vai se recuperando o Samuel Xavier. Aí o John Kennedy. Adianta a marcação o Gomes, que é um dos volantes do Olímpia. Toque na bola do Torres, ela vai devagarinho se perdendo. Tiro de meta. Interessante, né, nessa tua narração, Paulo, a dedicação tática que o time do Fluminense tem. Não é um time com jogadores de pegada, de muita marcação. É o André, é o primeiro volante. E aí a linha de 4 normal, Diogo Barbosa, o próprio Samuel Xavier com os 2 zagueiros. Mas os meias são jogadores técnicos, habilidosos, jogadores que chegam mais à frente, que constroem o jogo. Mas tem a vantagem, baixou um pouquinho as linhas, a gente vê o Arias sendo fundamental, ajudando muito. O Keno também e o Cano. O Cano também está se dedicando muito nessa marcação. Bom o passe longo do Felipe Melo. Deu sequência Samuel Xavier. Olha onde está o Nino, é a movimentação. A movimentação interessante. O trabalho do técnico Fernando Diniz. Olha como as peças do Fluminense se movem, são trocadas. É a manutenção do trabalho, a sequência do trabalho. E o trabalho de um cara que hoje é técnico da seleção brasileira também. Silva pegou a sobra, tentou de longe. Fábio amortece para ficar com a bola de vez. Vamos juntos, fãs de esportes. Paulo Calçade. Dá para o Fluminense acelerar um pouquinho mais, que essa saída construída, ela chama o Olímpia, ainda mais em casa, com a torcida aqui empurrando. O Olímpia sobe, não sobe muito feliz para ir marcar lá dentro, não sobe felizão não. E a saída do Flu, nas triangulações, são bem feitas, e aí elas pegam todo um campo de progressão para o Fluminense. É nessa hora que tem que sair uma bola mais rápida, porque aí tem o Cano, tem o Kennedy, tem o Arias, tem o Keno, e dá para chegar, dá para fazer o segundo. Aí desmonta o Olímpia de vez, Paulo. Pode acontecer, vamos embora. Campo aberto, campo à disposição. Fluminense tem a bola, Keno, cara a cara com o Romanha. Já tirou o colombiano da parada. A inversão ficou curta. E teve uma pancada. Homem jogador no chão, né? Vai se levantando o John Arias agora. Olhando para o árbitro, reclamando. Enquanto isso está no ataque o Olímpia. Cardoso. A cobertura é feita pelo Paulo Henrique Ganso. Cardoso deu uma movimentada na bola. Diogo Barbosa estava por ali. Deixavam 3 jogadores do Flusão. Lembrando que logo depois tem o linha de passe, mesa redonda. Na ESPN, a noitada de futebol sul-americano, a eliminação do tricolor paulista. O tricolor carioca em ação, buscando classificação à semifinal da Conmebol Libertadores. E nós vimos ali a raspada, né? Foi até, acho que por engano. Ficou sentindo Doro Arias. Salazar arremessa com força. Romanha tá ali dentro da área. A torcida faz pressão, pede pênalti, pede toque no braço. Valenzuela tá dizendo, não quero saber de conversa. E aí tem papo com o capitão Nino, tem papo com o capitão Ortiz. Nós vamos rever no detalhe. Carlos Simão. Nada, em cima do Nino ali, o Nino, a bola até pega na barriga do Nino. E na jogada anterior, o jogador do Olímpia deixou o braço no rosto do Arias. O VAR não chamou porque é lance de cartão amarelo, se fosse vermelho chamaria. E aí estamos revendo a jogada, pega no braço do atacante, do jogador do Olímpia. Infração, braço aberto, infração do jogador do Olímpia, deveria ter sido marcado. É, braço do Romanha, tanto que o Nino faz o gesto também. Os dois lados pediram toque no braço. E teve o toque no braço do Romanha. Silva, abertura feita com Cardoso, lateral da área, conseguiu espaço para meter cruzamento fechado. Fábio! Ela de repente vai fazendo curva, tomando o rumo, o caminho do gol. Espalmou para o lado o goleiro do Fluminense. Isso foi importante também, não teve aquela rebatida para frente. O pessoal do Olímpia chegava de olho num rebote que não aconteceu na medida. Aí é o cara de 11 Libertadores, né? Olazinho, ó. Rebate pro lado, joga a bola pro lado, né? Experiência, um craque no gol do Fluminense, que é o Fábio, um baita de um atleta profissional, né? Importante, né? Como o Calçade falou, o Fluminense não só ter a posse de bola, essa saída com construção, né? Mas também buscar os jogadores de frente, né? Construir, quebrar as linhas de marcação, mas encontrar um Arias e um Keno e o próprio John Kennedy na frente.
E o Flusão vai quebrando uma sequência de 11 jogos fora de casa sem vencer, somando todas as competições. Que hora para quebrar essa sequência, que hora boa. Cardoso. Cruzamento explodiu no Quênio, é escanteio. Você ligado em todo o Brasil acompanhando com a gente. Olímpia de 45 participações na história da Conmebol Libertadores. Fluminense disputa sua 9ª Libertadores. Olímpia tricampeão. Aí a cobrança de escanteio de Sabala, segunda trave, Mateu Gamarra. Paulo. Escorou direto para fora. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Claro, faz seu multi e aproveite as vantagens. Fala, Cícero. O Fábio, que está tendo essa grande atuação, tinha contrato só até o final desse ano. Mas o Fluminense, mesmo aos 42 anos de idade do goleiro, acaba há pouco tempo de renovar o contrato por mais 2 anos até o final de 2025. Olha o Flu aí. André por dentro, a bola escorada, o giro do John Kennedy. Passagem por ali de Samuel Xavier, vem junto Ivan Torres. Eram vários jogadores do Fluminense. Perde o Flusão a oportunidade de um bom ataque. Mas é essa transição que a gente estava pedindo, né, Calçade? Trabalhou a bola, buscou a jogada pelo lado, teve a velocidade, chegou com chance. Ganso bateu de primeira, deu domínio para o Kennedy, ela acaba escapando. Sai o Espínola, faz a defesa. Você, fã de esportes, acompanhando com a gente. Está sendo definido o adversário do Internacional na semifinal. E que semifinal, senhoras e senhores. Que duelo gigantesco. Vai sendo desenhado Inter e Flu. Aí o levantamento do goleiro. Espínola bota para frente, Felipe Melo. Não dá espaço para o Brueira. Trabalhando muito pouco. O escolhido pelo Tique Arce, o centroavante da vez. O Walter Gonçalves vinha atuando, foi parar no banco. Brueira ganhou a vaga. Se manda o Torres. Sabala passa no apoio. Samuel Xavier por ali na marcação. Limpou bem o Sabala. Bateu com desvio. Gol! Sabala! É do Olímpia! Ele encontrou o espaço. Recebeu, trouxe para dentro. O Samuel Xavier acabou ficando de costas para a bola. Foi driblado. Pé direito do Sabala, que é um lateral canhoto, um lateral esquerdo. Pegou bem, pegou rasteiro. Ela desviada no meio do caminho, matou o Fábio. Você vai rever, ó. Toque me parece no Nino. Sabala de pé direito, exatamente. Ela toca no Nino, o Fábio já partia ali para o canto direito. A bola muda de rumo. O Olímpia empata no Defensores del Chaco. Sabala. 1-1, na primeira jogada que não houve uma recomposição defensiva do Fluminense pelo lado direito. O Arias, né, que faz muito essa ajuda ao Samuel Xavier, estava pelo lado esquerdo aqui, né, na construção de jogo. Ele veio para o lado esquerdo e não deu tempo de chegar lá. O próprio Cano, que está voltando e ajudando demais, estava dentro da área. Então ficaram 2 jogadores contra o Samuel Xavier. Claro que ele pula, né, esperava um cruzamento para interceptar e é facilmente driblado, porque no pulo ele oferece o drible, né, para o atleta do Olímpia. E aí no desvio o Fábio ficou vendido, né? Muita gente na frente dele. O jogo pega fogo. Era importante o Fluminense virar com a vantagem de 1-0, mas a vantagem ainda é boa. São 2 gols de vantagem para o Flusão. Cardoso, cruzamento feito. Tava por ali Samuel Xavier, fecha para fazer a cobertura, ganhou o rebote o Ortiz. Aí a puxada do Queno. Ela fica dominada pelo Silva. Fluminense tentando segurar nesse final. Nós vamos até 49. Passamos agora de 45. Tem jogo ainda pela frente. Cardoso despeja cruzamento. É o que quer o Olímpia. O desvio foi feito pelo Felipe Melo. Cobra os companheiros, olhos arregalados, com a propriedade que tem, com a liderança que tem. A galera vem junto, vem o Silva para fazer a cobrança do escanteio. Silva bateu de pé direito, agora lançamento lá na segunda trave. Gamarra escora, acabou passando no vazio o Torres.
Chutão para longe de qualquer jeito. Torcedor tricolor, ansioso para o final do primeiro tempo, torcendo para o relógio andar. 1-1 no placar, o Olímpia vai tentar o aperto. Romanha seguiu ali no ataque o zagueiro. Vem que vem o Felipe Melo cheio de apetite. Só que o árbitro tá pegando. O Felipe Melo, furioso, deu socos ali no chão, né? Com um certo atraso, o Valenzuela fez o gesto, me parece o gesto de um jogo perigoso e a falta cometida pelo Felipe Melo, Simão. E a falta aconteceu, nós estamos revendo a jogada. Ó, ele vai por cima da bola e acerta o adversário. Reclama e por isso recebe o cartão amarelo. São 11 faltas no jogo, o árbitro vem conduzido bem, né, com tranquilidade, com personalidade, um jogo difícil, né, os paraguaios não se entregam nunca, a temperatura do jogo tende a subir e ele tem que continuar focado e concentrado. Por enquanto, nesse primeiro tempo, uma boa atuação da arbitragem. É jogo de Libertadores, não tem moleza, tem peso para todo mundo, para todos os cantos. Olímpia com a chance de bater uma boa falta. A falta é frontal. O Silva tá ali combinando alguma coisa, possivelmente uma jogada. Esse é o Bruera. É o atacante de 9 gols e 4 assistências no ano de 2023. O Fábio orienta a barreira. É importante o tricolor conseguir segurar nesse final do primeiro tempo. O Olímpia que vem. O Olímpia que vem. Vem em busca da virada. Silva toma a distância, se concentra. Relógio batendo no minuto 48 do primeiro tempo. E pode ser cobrança direta, né? Não é tiro indireto, não. Pelo menos ele não tá ali com o braço erguido. Formação de barreira do Flusão. Preocupação pro Fábio. Vai o Silva, bateu e bateu por cima. Fábio já partia para o canto esquerdo para fazer a cobertura. Ufa, foi embora. É tiro de meta. Você está revendo por um outro ângulo a finalização de Sabala. E o desvio ali no Nino. Foi o gol de empate do Olímpia. Olímpia que já disputou duas finais contra equipes brasileiras. Bateu o São Caetano em 2002 e foi derrotado pelo Galo mais recentemente em 2013. São os últimos segundos da primeira etapa. Torcedor nesse ritmo aí comemorando. Mas vai dando o Fluminense, tem 2 gols de vantagem o Flusão, os 2 gols que conseguiu no Maraca. Aí o domínio de Salazar, deu uma puxadinha, portas fechadas ali pelo Queno. Está encerrada a primeira etapa no Defensores del Chaco. 1 para o Olímpia, 1 para o Fluminense. Flusão vai levar 2 gols de vantagem para a segunda etapa em busca da classificação à semifinal depois de 15 anos. Rápida pausa, já já voltamos. Tem Alex Tseng com o nosso time. Tem os melhores lances, tem a noite de futebol no nosso continente. Já já, depois do intervalo. E tem reclamação ali do pessoal do Flu para cima da arbitragem. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Estamos de volta, torcedores dos canais ESPN Star Plus, especialmente galera do Flusão, galera tricolor acompanhando em todo o Brasil. E que vibrou muito com essa saída do André, com a abertura de espaço, a bola enfiada pelo Queno, a escapada de John Kennedy. Ali, ó, análise tática, ajuda da tecnologia. Assim, o tricolor achou o seu gol e fez 1-0zinho, ó. Bem estilo Fluminense, Fernando Diniz, né? Pé em pé, trabalho, jogo apoiado, jogadores próximos, né, para ter esse jogo construído, essa saída construída e muita qualidade, né? Precisão no espaço, porque no espaço curto com pressão na marcação. Aí o Queno acha um passe maravilhoso para o garoto que tem a velocidade. Aposta do Diniz, né, ponto para o Diniz, porque ele ousou jogando com o garoto, não botou um volante e o garoto correspondeu fazendo um gol importantíssimo. Aí a volta do Felipe Melo, a bola vai rolar no segundo tempo. Libertadores na ESPN para você participar. É a nossa hashtag à sua disposição, ali o papo, né? O bate-papo do Fernando Diniz com a sua comissão técnica. Eu agradeço aqui Flunet, que nos acompanha, mais uma das várias contas ligadas ao tricolor. Em busca da final da Libertadores, passo a passo, né? Primeiro semifinal, depois final, para no mínimo repetir a campanha de 2008, enfrentando hoje um peso pesado
um tricampeão. Os 3 títulos do Olímpia, em 1979 contra o Boca Juniors, em 90 contra o Barcelona de Guayaquil, em 2002 contra o São Caetano. Fala, Cícero Melo. O Olímpia vai voltou com uma alteração. Entrou o 16, Guilhermo Paiva, no lugar do Gomes. Guilhermo Paiva é o artilheiro do time na Libertadores, com 4 gols. O Paiva é atacante, Paulo Calçade. O Gomes é volante. Abre o time, o Tique Arce. É a necessidade do Olímpia. Ele tem que fazer aí pelo menos um gol, 2. Então ele vai por um risco. Então é hora do Fluminense se aproveitar disso, né? O Fluminense tinha oportunidade, Paulo. Vem agora o Olímpia com espaço para essa bola cruzada para o Torres. Jogou de cabeça pela linha de fundo. É pelo alto que mora o perigo para a defesa do Flusão. Ficou pedindo um toque no braço ali do Diogo Barbosa, o Bruera Simão. Não, pegou em cima, no ombro com o braço ali. Ali não tem discussão, né? Ele pegou na saída de bola, ele toca com a bola, mas não é intencional. A bola toca no braço, naquela parte ali que é permitida. Portanto, o lance legal. Cícero falou, né, dos 4 gols marcados pelo Paiva na Libertadores. No total são 9 gols em 2023. Paulo Calçade. O Olímpia pode eventualmente ter o Torres também, puxando um pouquinho a marcação para dentro de campo, como fez no Maracanã. Ele jogou por dentro como segundo volante. Então o Arce consegue movimentar os seus jogadores de acordo com as necessidades. Mas seguramente é um time que vai marcar menos. E o Fluminense teve um momento assim que ele poderia ter ampliado o placar se tivesse sido mais agressivo. Por quê? A torcida ficou calada. Eu estou bem aqui do lado da torcida do Flu. Só a torcida do Flu se manifestava. Defensores del Chaco calado. Aí vem o gol. Bom, volta todo mundo para a festa outra vez novamente. Então dá para o Flu chegar, Paulo. Linha de passe, a nossa próxima atração. Aí o tapa na bola de primeira do Cano. Bem o John Arias. Ganhou do Cardoso. A enfiada para velocidade. Para a escapada do John Kennedy. Ele com o Romanha deu aquela brecada. A cobertura chegou o Salazar. Tocou pela linha lateral. Linha de passe vai falar da Sul-Americana, da Libertadores, dos brasileiros em ação. De uma semifinal brasileira na Comebol Sul-Americana. Teremos Fortaleza e Corinthians. Na outra semifinal, 100 brasileiros. LDU, que eliminou o tricolor paulista nessa noite, vai jogar contra o Defensa e Justiça. Tudo isso e muito mais, e principalmente Olímpia e Fluminense no linha de passe que começa logo a seguir. Parado o jogo com falta para o Flusão. Paulo. Manda Cícero. Só confirmando que o Felipe Melo, que recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo, não estava pendurado. Ele agora fica pendurado com 2 cartões. O Nino e o John Kennedy é que estão pendurados com 2 cartões amarelos. E pelo Olímpia, o Richard Ortiz. Vamos com 3 minutos jogados no segundo tempo. Olímpia se monta para sair jogando. Bateu para frente marcado o Salazar. Deu domínio para o Paiva. E corre o Felipe Melo. E chega também por ali o Cano. A ligação foi feita com Paulo Henrique Ganso. Você ligado com a gente. Diogo Barbosa ergueu a cabeça. Busca John Kennedy. Ele chegou marcado, acompanhado pelo Romanha. Aí Mateu Gamarra, tá livre. Este é o cara do gol, né? O Sabala. O cara que meteu o gol do Olímpia. Vamos juntos, fãs de esportes. Sua participação é muito bem-vinda. Libertadores na ESPN. Levantamento feito pelo goleiro Espínola. E o Samuel Xavier meteu a cabeça na bola. Aí John Arias recebeu o John Kennedy. Tá valendo, tudo legal. São 4 jogadores do Flusão no ataque. Brecou o Samuel Xavier. Preferiu recomeçar. É a tranquilidade de quem tem nesse momento 2 gols de vantagem no agregado. Brasil todo acompanhando com a gente. Valeu pelo carinho, pela audiência, por todas as mensagens. Torres, mesmo caído, deu uma batidinha na bola. Descola a falta o Paiva. O Flu perdeu apenas 1 dos últimos 8 jogos que disputou, somando todas as competições. É um recorte, um ótimo recorte, né? Com 5 vitórias, 2 empates e só 1 derrota, somando todas as competições. O Olímpia venceu no final de semana o Sportivo Luquenho no campeonato local.
No recorte mais recente, só perdeu um dos últimos 6 jogos disputados do Decano. Como é conhecido, o grande Olímpia. Levantamento de Sabala. Disputa na entrada da área, por ali Mateu Gamarra, 1, 2 vezes. Ia perdendo equilíbrio, deu sobra para o John Arias. O toquezinho do Sabala foi dele, né? Foi dele. Claramente, o último toque lateral é do Flu. Fica meio que espelhado agora os esquemas táticos, né, das duas equipes. O Fluminense tem só o André como primeiro volante e com a entrada do Paiva, né, ficou só o Ortiz como primeiro volante também na equipe do Olímpia. Então aí tem mais à frente, né, do Ortiz, a gente vê o Silva por um lado, o Torres pelo outro, o Cardoso com os 2 atacantes mais próximos, em cima lá da defesa do Fluminense. Então o time também mais ousado e é o que o Arce tinha que fazer, né? Ele está em desvantagem, tem que se arriscar mais. Aí o Nino, Fábio, cabeça erguida do goleirão. Se apresenta o Ganso, Olímpia sobe a marcação. Nino para movimentar com o pé direito, André, deu saída, deu saída. Aí a puxada de Samuel Xavier, acompanha lá do outro lado Diogo Barbosa. Tentativa de lançamento para ele, Salazar. Foi mais rápido que o Diogo. Rebote do Felipe Melo. E aí a falta cometida. Fez o gesto aqui ao meu lado, o Zinho pedindo cartão amarelo e o Zinho não... Tava na cara, o né? Zinho não pede, o Zinho manda. O cartão para Cardoso. O Simon sabe como eu era. Eu de vez em quando ficava pedindo cartão, né, Simon? Mas não mandava lá, tá mandando aqui, no campo não. No campo quem mandava era o árbitro que falou do Zinho, aquela hora, Paulo Andrade, o Zinho, Enciso, essa turma toda eu apitei, grandes jogadores de futebol, inclusive o Enciso estava na final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid, que perdendo por 2-0 eu também estava naquela ocasião, e o presidente do Olímpia era o Alejandro Domingues, hoje é presidente da Comebol. Que tal o poder político do Olímpia? Cartão amarelo bem apresentado, Paulo Andrade. Você tá vendo aí o Tique Arce. E olha, neste sábado, dia 2 de setembro, tem a estreia do programa especial Fernando Diniz, Sonho de Menino, que conta a história dele até chegar à seleção brasileira. Às 8h30 da noite de sábado, ESPN Star Plus. Muito legal, hein? ESPN Star Plus, o Sonho de Menino de Fernando Diniz. Técnico do Flusão, da seleção brasileira. Eu vou assistir. Ah, não dá pra perder. Não dá pra perder. Se você não assinou o Star Plus, você sim tá perdendo tempo. Prepara a reposição o Ganso, que ganha tempo. O Fluminense ganhou um tempinho ali para fazer a reposição. Aí o Ganso encostou o Paiva para a travada, o Ganso ficou no sanduíche no meio de 2, Paiva riscou do meio da rua. Só tem o Fábio ali debaixo da trave, tá, Paiva? O Fábio caiu e pegou com facilidade. Vamos juntos, fãs de esportes. Você ligado em todo o Brasil. E amanhã, né? Programação jornalística dos canais ESPN começando cedo, 9h30 da manhã. Com a repercussão, já projetando as semifinais da Comebol Libertadores, da Comebol Sul-Americana. Ainda trazendo tudo que esquenta essa noite de quinta-feira. Nossa programação jornalística começando às 9h30 da manhã e não para mais. Um programa atrás do outro, opinião, informação, reportagens, os links ao vivo, as intervenções dos nossos repórteres. Curta, fique ligado na programação dos canais ESPN a partir de 9h30 da manhã. Mais uma falta para o Fluminense, aquela demora, aquela irritação na galera. O ameaço do Samuel Xavier, vem o Ganso para a movimentação com ele. A deixadinha ficou curta, ela tocou no André. Vai tentar se acertar o Olímpia com o Paiva. Lançamento de pé esquerdo. O desvio foi feito pelo Felipe Melo. Por via das dúvidas, né? Para não configurar recuo de jeito nenhum. O Fábio bateu o pé na bola. Aí o André. Tá com ela ali dentro da área. Tem calma para sair com Samuel Xavier. Se apresenta John Arias. Toque no corredor. Paulo Henrique Ganso. E ataca o Flusão de pé para pé. Cano fez a parede. Falta nele, falta marcada e mais um cartão amarelo. Agora me parece ali pro Salazar, né? E teve essa chegada do Ortiz, que o Cícero destacava, tá pendurado. E depois essa outra aí do Salazar, que recebeu ele o cartão amarelo, camisa de número 29. Ô Paulo. Fala, Xará. E é um amarelo fruto desse meio de campo que se dissolveu, né?
No meio de campo que perdeu sua força de marcação, tinham 2 jogadores à frente, o Olímpia precisa muito dela e o Felipe tá pedindo para sair, hein, Paulo? Felipe vai mexer Calçade. Vai entrar o Marlon, número 4, no lugar do Felipe Melo. Ele vai botar um zagueiro, ele tinha até a chance de recuar o André, como costuma fazer, para a zaga, mas hoje vai botar um zagueiro no lugar do Felipe Melo, que claramente ali na tela já pedia substituição. Mesmo porque o Marlon tem uma boa estatura. Isso. Se ele recua o André, é uma substituição que ele faz muito. Eu particularmente não gosto muito, eu prefiro o André como volante. E aí num jogo como esse, que já está com 2 atacantes, né? Entrou o Paiva para ficar ali junto com o Brueira. Vai ter mais cruzamentos. Aí você tem que botar um zagueiro mesmo de origem, né? O Marlon tem boa estatura, tem boa impulsão e junto com o Nino para conter essas jogadas aéreas. Muito bem, então vem o Marlon, camisa de número 4. Foi embora, pediu substituição, saiu machucado o Felipe Melo. Apenas o 2º jogo do Marlon na atual Conmebol Libertadores. Chega ali para a composição de zaga, para tentar parar o Olímpia, que ataca, que vem pelo alto. Mateu Gamarra, e o relógio anda, e o relógio é tricolor. Nesta noite de quinta-feira, nesse momento, com a vantagem de 2 gols. Toque de cabeça do Paiva. A arbitragem já parava, o Paiva saiu da posição de impedimento. E agora o Chama o Bar com Amistel vai invadir a transmissão. A Roberta Barroso pegou o comentário do Renato Carvalho, que está lá no bar, para entrar na conversa com a gente. Diga, Renato. Olha só, o Calçade, todo mundo na Espanha. O Fluminense está bem no jogo, mas eu mudaria o esquema. Voltaria um pouco pro 4-3-3, até pro 4-4-2. E é isso, é segurar o jogo e vamos lá, vamos vencer o Olímpia. Valeu, Roberto. O comentário do Roberto. Valeu, Amistel, por trazer essa interação com os torcedores diretamente do bar. Beba com moderação. Aí o lançamento lá para o campo de ataque, a raspadinha de cabeça do Paiva. Nino girou rapidamente ali, reclamando com bandeira, pedindo impedimento. Mais um do ataque do Olímpia. No meio do caminho, João Arias. Ali para recuperação. Tapa na bola. No movimento, Samuel Xavier. Toque de pé esquerdo, que liberdade, que espaço tem o Keno. Colocou para passagem do Kennedy. Faltou um pouquinho do ajuste fino, um pouquinho do capricho no passe. Mas é interessante, né? Por que o Keno tá tendo sempre essa função de jogar entre linhas, né? Porque ele sai lá da ponta, a marcação é forte nele, ele vem por dentro, flutua atrás dos volantes, né? Para receber essa bola, já que o Ganso está mais recuado. Seria a função até do Ganso essa, estar nesse posicionamento. Mas o Keno, aí é trabalho do treinador, do Diniz, tá tendo essa oportunidade, tá chegando bem. Corta o Marlon. Importante essa primeira bola, né? Para quem acabou de entrar, já para entrar no jogo, para seguir com confiança. Ganso se apresentou. Aí o André, já parte por dentro ali o Samuel Xavier. Este é John Arias. Marlon. Vamos juntos, fãs de esportes. Principalmente os tricolores. Como tem cantado os torcedores do Fluminense. Os tricolores em busca da Libertadores. Toque de pé direito do Keno, forte demais. 2 alterações no Olímpia. O Derlis Gonçalves e o Hugo Fernandes de Ajá. Paulo Calçade. Paulo, a sensação que a gente tem aqui no campo é que a saída, a troca do Arce, quando ele tira o Marcos Gomes e tira um dos volantes, dá uma desmontada no Olímpia, porque ele tem o quarteto da frente que não ajuda a fazer isso, observando o time, o Fluminense, a construir pelo meio, tanto que o Salazar toma o amarelo porque veio por dentro para fechar espaço. Vamos embora. Brueira, Marlon na cobertura, Paiva recebeu de dentro da área, girou no pé direito, trava Nino. Aqui não, foi o recado. Ele fecha a porta, só que a bola se perde pela linha de fundo e vem o perigo do escanteio. 14 minutos do segundo tempo, Silva já foi lá para o lado direito para cobrar. É emoção, é Libertadores, é a luta pela glória eterna. Você acompanha na Casa da Libertadores, na Casa do Futebol Sul-Americano. Você não perde nada nos canais ESPN e Star Plus. As alterações vêm depois, né? Antes a cobrança. Silva agora sim, para levantar de pé direito. Romanha foi para disputa, Ortiz no rebote. 2 vezes Ganso. Ela sobe. Caiu ali quicando meio torta, né? Samuel Xavier se virou para puxar.
Este é John Kennedy. Ficou apertado no meio de 3. Aí o Salazar que faz o gesto. Este é o Sabala, o cara que meteu o gol. Lançamento Bruera. Torres pegou mal. Era a jogada desenhada, então aguardada pelo Olímpia. O Bruera ganhando no alto, ou para cabecear direto, ou para ajeitar. E ele ajeita com açúcar pro Torres, que acabou pegando torto, mandou lá no Paulo Calçade, mandou para muito longe. O Paulo Calçade dominou lá a bola. Dominou bem. Ele domina bem demais. Agora é importante a segunda bola. A segunda bola, porque vai ter esse cruzamento para o jogador, 1,94 m do Bruera. É importante nessa jogada, principalmente foi quem? Samuel Xavier. Ele não acompanha a chegada. Agora foi até o André, né, nessa jogada. Mas a segunda bola ajeitada tem que ter atenção para que esteja compactado para não pegar como foi aí, sozinho. É porque tecnicamente falhou o Torres. E os dois foram substituídos, os dois dessa jogada. Foram embora Bruera e Torres para as entradas de Hugo Fernandes, atacante número 7, e o Derlis Gonzalez, que jogou pelo Santos, camisa de número 10. O Derlis Gonzalez é um dos pilares desse elenco do Olímpia, mas estava machucado já há algum tempo. Desde março não jogava o Derlis Gonzalez, que vem ganhando minutos recentemente. Vamos ver a chegada do Olímpia. Daqui a pouco o contato com o Cícero Melo. Fernandes, cruzamento rasteiro. Ela tocou no André. Ganso cabeceou na fogueira ali para trás. Vai ficar com escanteio o Olímpia. Fala, Cícero. Vem aí duas alterações do Fluminense. Alexander e o Lima, 2 volantes. O Fernando Diniz chamou. Vamos ver quem é que ele vai tirar. Sabala é o encarregado da cobrança. Levantamento para o meio da área. Cardoso gira o corpo. Samuel Xavier na marcação. Derlis Gonzalez tenta caprichar no levantamento. Ela passou. Sabala. A bola ficou perdida ali dentro da área de um lado para o outro. Tira a defesa do Fluminense. Insiste, Derlis Gonzalez, jogador de boa técnica. Bota a bola ali para dentro da área. Subiram 2 jogadores do Olímpia. Acabaram se atrapalhando. Diogo Barbosa para fazer a cobertura, para fazer a proteção. Ganha o tiro de meta para o tricolor. ESPN, Star Plus, o esporte passa aqui. Betfair. Com Betfair o jogo é outro. Eu vi as placas ali 10 e 11, né? Keno e Ganso seriam os escolhidos, os que saem para as entradas de Alexander 5 e Lima. Também no time do Fluminense, Paulo Calçade. E o Fluminense não soube aproveitar a posse, porque eu estou controlando a posse aqui. Nos momentos de pico de posse, você não encontra Olímpia dentro de campo. O Fluminense chegou a 63% aqui no segundo tempo, era quando o time estava conseguindo construir pelo meio. Agora permitiu ao Olímpia ficar cruzando, a posse baixou muito. Então o Fernando Diniz vai tentar o quê? Constituir a equipe, a marcação. É diferente quando você não tem o Ganso. O Ganso, ele gira a bola, ele tem o passe mais longo, mas vai melhorar um pouquinho a marcação do Fluminense. E é preciso encontrar o Cano e o John Kennedy. E o Arias também. São jogadores que podem chegar, devem chegar e tem espaço para isso. E o Fluminense não está fazendo. Tá sentindo dor aí o Arias, que flertou com o perigo, né? Foi caminhando, movimentando a bola em direção à própria área, trazendo aquele calafrio no torcedor do Flusão. Cabeçada de Romanha, disputa ali por dentro, ganha o Fluminense. Quando girou o John Kennedy era tarde demais. O Alexander ficou sem jogar desde maio, até voltar exatamente contra o Olímpia na quinta-feira passada. Aí ganhou mais minutos contra o Furacão no final de semana. Está de volta o Alexander, que vinha tão bem antes de se machucar. Com a camisa de número 5, 19 anos, mais uma cria de Xerém. Mateu Gamarra despeja lançamento, Paiva na disputa, ela sobrou no Derlis Gonzalez. Lima tá por ali, estava impedido o Gonzalez. Parado o ataque do Olímpia com 19 minutos. Paulo. Oi. A contusão que você se referiu do Alexander foi no joelho, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, como você disse, dia 10 de maio, lá no Mineirão de Belo Horizonte. E aí, quando ele já estava recuperado dessa contusão, num treinamento antes de voltar
teve uma contusão séria na coxa, por isso ficou 3 meses e meio fora do time do Fluminense. Romanha no alto, no segundo andar, ele bate a cabeça na bola, disputa ali do Alexander, exatamente do Alexander. A posse de bola é pro Flusão, com o relógio batendo em 20 minutos do segundo tempo. Alô, tricolores! Caio, Leandro, Bruninho estão ligados. A galera tricolor também lá do Vila de São Conrado, reunida a galera, acompanhando os canais ESPN, torcendo pelo Flusão. Torcedor tricolor apreensivo em todo o Brasil, mas ao mesmo tempo esfregando as mãos com o passar dos minutos. A semifinal que não pinta desde 2008. É ela que quer o tricolor. Aí o toque de primeira. Arias fez a parede. Se esforçou o Lima para evitar a saída, até conseguiu, mas já estava ali meio atrapalhado. A arbitragem está indicando o lateral pro Fluminense. Cardoso estava doidinho para bater. A gente vê o Lima, né, ocupando mais o lado esquerdo. É uma característica totalmente diferente da do Keno. O Keno é da velocidade, do drible. Até estava vindo muito por dentro para tentar fazer essa jogada de achar ali o John Kennedy na frente. Foi assim que saiu o gol. Mas ele atua lá pelo lado esquerdo, vai recompor pelo lado esquerdo na marcação, junto com o Alexander, né, e com o André e o Arias, que vai voltar. O amigo lá, quando no Bar Amistel pediu, né, para mudar o sistema, vai para o 4-4-2, mais ou menos está assim, né, com o John Kennedy e o Cano na frente. Torcedor quase sempre tem razão. Marlon foi ali nas costas do Paiva, cometeu a falta. E o relógio anda. E lá se vai quase metade do segundo tempo. Marlon foi direto ali nas costas do Paiva. Paulo Calçade. E o Arce, para tentar dar uma arrumada também no meio de campo dele, que ficou assim, bem vazio, né? E o Fluminense estava conseguindo se articular pelo centro. Ele está com o Facundo Cardoso do lado esquerdo, agora do Fernando Cardoso, que é lado esquerdo, camisa 14. Hugo Fernandes, camisa 7, é atacante, mas volta pelo lado direito na recomposição. Isso aconteceu no Maracanã também. Aí ele vem com o Ortiz pelo centro e o Alejandro Silva, camisa 3, no interior também do campo. Então ele faz um 4-4-2, deixa o Paiva e o Delis Ortiz um pouquinho mais à frente. Foi Ortiz é Gonçalves, né, Paulo? Foi mal nessa saída aí o Silva. Ganha de presente a chance do contra-ataque o Flusão. John Arias correu para a bola. Tá de cabeça erguida e volta o Olímpia, volta rapidamente. André. Demorou um pouquinho, foi desarmado. O Zinho faz o gesto aqui ao meu lado, como que dizendo, faltou alguém gritar, ladrão, ladrão. Agora a falta marcada para o Olímpia, jogo bastante picado, hein, Simão? Mudou totalmente a característica do primeiro tempo. O primeiro tempo foram 12 faltas, agora nós já temos bem mais. Muitas faltas, o árbitro está apitando tudo. E há pouco nós vimos o Delis Gonçalves deixar o braço no Cano. Foi ali. Tanto que o Cano caiu e foi o princípio da última confusão. Silva, vai ele para a cobrança. Ortiz na entrada da área, a bola viaja, sai o Fábio, soco nela. Segurança do goleiro do Flusão. Delis Gonçalves, solta mais atrás, Salazar já apertado, ainda assim consegue o lançamento para dentro da área, desviou de cabeça, Mateu Gamarra. Samuel Xavier, teve disputa com o Gamarra, insistiu o Samuel Xavier. John Arias deu uma puxada na bola. Tá por ali o Gamarra, são 2 jogadores do Olímpia. O Arias ficou no chão, não houve a falta, a recuperação do Cardoso. André no meio do caminho. Que joga de bola, é uma grandiosidade. Ali na marcação, o Hugo Fernandes. E a bola ficou presa. Não deu saída para o Alexander. Cardoso, tudo isso tá valendo. Aí o recomeço, chance tem o Fluminense de se adiantar um pouquinho no campo. Lá vai Sabala, vem passeando com a bola, colocou em profundidade, acredita o Fernandes. Tava chegando primeiro o Nino, os dois disputaram já fora do campo, né? Tiro de meta. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Não deixe a azia atrapalhar o jogo. Novo Eno Sabor Tônica. O Olímpia iniciou a segunda parte, digamos assim, né, o segundo turno do Campeonato Paraguaio, com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É só o 8º colocado.
Não foi bom o primeiro turno, a primeira parte também do Olímpia, apenas 6ª posição, troca de treinador, eliminação da Copa do Paraguai para um time da 2ª divisão, a saída do Aguirre. E você viu ali o Fábio recebendo o cartão amarelo. Partindo atrás da bola, Derlis Gonçalves. Com ele, Diogo Barbosa, mas é escanteio. É o temido escanteio. E lá vem o Silva, possivelmente para a cobrança. Romanha acertou 2 boas cabeçadas no primeiro tempo. Vem a bola no Ortiz. A defesa do Flusão conseguiu cortar. Usa o corpo, John Kennedy. Foi esperto nessa, cortou. Na habilidade, a escapada. Vai deixando todo mundo pelo caminho. Que jogada do Kennedy. Teve um puxão ali sem bola. E o puxão é de cartão amarelo. Que escapada espetacular do John Kennedy, que ia lançando pelo meio. E tem expulsão. A falta foi cometida pelo Salazar, que já tinha o cartão amarelo. O puxão do Salazar sem a bola. Repare, ó, o Kennedy, o lindo lance do Kennedy, o Cardoso. O Cardoso foi quem recebeu o cartão vermelho. O Salazar estava ali na cobertura, então, segundo cartão amarelo, expulso o Cardoso, Simon. E bem expulso, ele recebeu aos 8 minutos do segundo tempo o cartão amarelo. E agora ele puxa o cano. E o árbitro viu, pegou muito bem, bem posicionado, viu, segundo amarelo, cartão vermelho corretamente aplicado pelo árbitro Jesus Valenzuela. Espetáculo de lance do Kennedy. Sem dúvida, ele segura a bola, né? Quando a gente pede para o atacante segurar a bola, tem o drible e o Lima, né? Acho que era o Lima que ia sair no contra-ataque, tem essa força. É uma estratégia também do Fernando Diniz, porque o Alexander e o Lima tem essa saída rápida, né? Aí o jogador com cartão não podia, né, fazer uma falta dessa. Alexander rolou, Lima escapou da marcação, bateu, ele estava desequilibrado, Spínola 2 vezes. Ele foi muito bem para tirar do marcador, só que a bola ficou um pouquinho atrás. Foi obrigado a deixar o pé para a finalização, o Lima. Os dois que entraram agora há pouco, o Alexander, o cara do passe, o Lima, quase mete o segundo no Fluminense, que tem um homem a mais. Um homem a mais na reta final. E o Olímpia vai ter de se lançar de qualquer maneira. O Flusão tem 3-1 no placar agregado, tem 2 gols de vantagem. Derlis Gonçalves, o zagueiro Romanha está ali dentro da área, disputa normal com o André. Insiste o Romanha. Derlis Gonçalves, ele caiu. Olha onde estava o árbitro, né? Estava muito bem posicionado o Valenzuela. E agora é marcada a falta para o Fluminense. É claro que o torcedor vai fazer pressão. Tem cartão amarelo para o Hugo Fernandes. Foi o cara da falta. Primeiro, André, normal, corpo a corpo. Aí vem o Derlis Gonçalves. Deu essa puxada para trás e você analisa, Carlos Simão. Simulação. Primeiro o Romanha tentou cavar uma penalidade máxima. E depois o jogador número 10 ali também claramente na frente do árbitro, que deveria ter apitado a infração, tiro livre direto e cartão amarelo, porque isso é simulação. Ele deixou rolar e depois apresentou o cartão amarelo corretamente pela falta. Linha de passe logo depois. Alô, torcedor do Flusão, você vai seguir ligado nos canais ESPN e Star Plus. O Paraguai já fabricou melhores atores que o Derlis Gonçalves. Olha lá, o carrinho do Alexander estava passando longe. Nem o Arce entrou nessa. Você vê que nem ele reclama, né? Nem o Arce apitaria esse pênalti. 28 minutos do segundo tempo. Paulo. Oi. E só para terminar meu raciocínio, é o Simon, tá? Não pode deixar passar esse tipo de lance na frente do árbitro, bem posicionado. Simulação não faz parte do espetáculo, não faz parte de uma partida de futebol. Ele deveria sim ter punido com tiro livre direto e cartão amarelo o Gonçalves, número 10 do Olímpia. E agora a confirmação do cartão amarelo para o Hugo Fernandes, que foi o cara que parou, que poderia ser o início de um contra-ataque do Fluminense na falta. Está ouvindo o VAR, o Valenzuela, que é o Mauro Villano, é um argentino, o cara que está no VAR. O relógio anda e vem se aproximando uma semifinal pesadíssima. Internacional e Fluminense, Flusão e Inter, Flusão e Colorado. Eles estão checando ali o pênalti. Estão checando o pênalti. As imagens me pareceram até aqui esclarecedoras. A queda ali do Derlis Gonçalves. Por via das dúvidas, o Villano está dando uma olhada ali.
Gonzalez chega a chutar com o bico da chuteira o gramado. É ridículo, não tem que checar nada. Muito fácil, imagem claríssima, não foi nada. Foi simulação, isso sim o árbitro deveria ter punido. Alô, fã de esportes dos canais ESPN em todo o Brasil. Olha como recebe livre de marcação o Cano. Ele ajeita. John Arias. Movimentação pela esquerda do Diogo Barbosa. Torcedor do Flusão se faz ouvir nas arquibancadas também. Aí o Alexander. Abertura feita com Diogo Barbosa. Chega no desarme Derdes Gonçalves, sem cometer a falta. Ele vem trazendo. Teve o passe bloqueado. Aí a puxada do André. E chegando o Ortiz. Que jogo do André, hein? Impecável. Que jogo do André. Absoluto, cabeça erguida, chegando no momento certo, construindo o jogo, uma marcação, nem se fala que tem muita força, né? Aí o lance, a gente vê a repetição, né? Ele perde a passada, né, o Lima? Perde um pouquinho a passada. Mas André é monstro até agora. Confirmação do cartão para o Ortiz. O Cícero já cantava a bola. Se o Olímpia passar, o Ortiz perderá o primeiro jogo da semifinal. Estava entre os pendurados do Decano. Mas é o Flusão que vai garantindo vaga. Nós vamos com 30 minutos. Tem bola para rolar ainda. O Fluminense tem um homem a mais depois da expulsão de Cardoso. Diga, Paulo Calçade. O Flu tem que só tomar um pouquinho de cuidado com o Derlis Gonçalves, porque é o jogador que muda e transforma o Olímpia, né? O Olímpia é uma equipe com uma dificuldade gigantesca e tem um passe em profundidade. Foi um passe desse na última linha do Fluminense que gerou toda essa confusão dentro da área. Então é um jogador que tem uma característica completamente diferente daquilo que o Olímpia mostrou. Vem entrando aos poucos em pedaços de jogos. Quer dizer, nesse finalzinho ele pode ser o cara que faz a diferença. Mas é um jogador a menos, né? E o Flu pode matar o jogo, assim, definitivamente tem uma vantagem boa ainda de 2 gols, mas pode fazer o terceiro, porque olha os espaços, Paulo, dá uma olhada. Presta atenção. Olha o espaço que tem o Lima. E tome chegada nas costas ali do Romanha. A falta está marcada. Olha lá, o árbitro gesticula. Está chamando o Romanha, quer a bola. Ele foi só nas costas, mas nem disfarçou o Romanha, né? Que já não é um cara delicado por natureza. Olha o tranco nas costas do Lima. Alô, Edu César do Papo de Bola, acompanhando conosco. Alô, Paulo, amigão Soares, aquele abraço, tá ligado, amigão? Amigão? Opa! Eu te amo, amigão, um abraço, craque. E aumenta 20 vezes a responsabilidade do narrador ter o Paulo Soares na audiência. Ô, louco, eu, hein? Vocês estão prontos pra isso, não? John Arias é o cara da cobrança da falta, são 2 homens na formação de barreira do Olímpia. Tem a conversa ali do Lima com o John Kennedy. O zagueiro Marlon também se apresenta dentro da área. Arias para fazer a cobrança ali por trás de todo mundo. Ele buscava o Cano, meteu a cabeça na bola o Romanha. Vai para a escapada o Salazar. Corre atrás dele o Nino. Salazar, que pique é esse? Nino já fecha a porta e o Salazar O Salazar foi o pique único. Os outros não conseguiram acompanhar a mesma velocidade por dentro. Cícero. Eu ia falar do Romanha que fez a falta. Ele tem um ritual diferente. Ele, antes de cada jogo, ele dá uma volta olímpica em todo o campo, descalço. O time às vezes já está aquecendo, e isso ele faz. Fez no Maracanã contra o Flamengo e fez hoje também, antes do jogo. Romanha é um colombiano de 24 anos. Está emprestado pelo Austin dos Estados Unidos ao Olímpia. Aí o Fluminense podendo matar o jogo, podendo matar o confronto de vez. A virada do Lima ficou curtinha, não foi no jeito, mas insiste. Chega por ali o John Kennedy, como tá ligado? É o cara do gol do Flusão no jogo. Passou o Samuel Xavier, toque ali pra dentro na área. Mateu Gamarra, 1, 2 vezes, vem Samuel Xavier, vem pro estourão, pra disputa, pra dividida. Ela se perde lá do outro lado, o lateral é do Olímpia. A Denise Araújo também aqui nos acompanhando. Obrigado a você, fã de esportes. Daqui a pouco tem o linha de passe. Felipe Silva, aqui acompanhando com a gente. Flusão a passos largos rumo à semifinal. Há uma semifinal daquelas contra o Inter. Fábio.
o terceiro com o maior número de jogos em toda a história da Libertadores, contando todos os jogadores, tá? Ele já é o brasileiro, né, com o maior número de jogos, e agora o terceiro da história. Lá vem o Fluminense, vem com campo aberto, 4 contra 3, a puxada para dentro do Lima, ela vem atravessada, Cano, trabalha com o John Kennedy, Gamarra na marcação, limpou o Kennedy, pé esquerdo na trave, a sobra, para quem? Para quem? Para ele, gol! Cano! É do Flusão! Praticamente selar a classificação. Centroavante, a bola procura, pegou na trave depois do bom trabalho do Kennedy. Voltou exatamente por onde passava o Cano. Cano com o gol aberto, com o gol oferecido. É covardia, é sacanagem. Só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Centroavante, lugar certo, hora certa, a bola procura, acha o joelho direito do Cano, a perna direita do Cano, que empurra para o fundo do gol. O Flusão está em vantagem no Paraguai. 2 para o Fluminense, 1 para o Olímpia. 1, 2, 3, 4-1 no agregado. Se aproxima a semifinal, Paulo Calçade. Mais uma jogadaça do Kennedy, a opção do Fernando Diniz, né? Olhar para o resultado e dizer que ele está certo, aí é muito fácil, né? Mas ele bancou o Kennedy no jogo da volta, mudando o Fluminense diferente do que normalmente costuma fazer. E ele foi super importante. Agora, o gol também premia um cara que vive da bola, do toque, do último toque, de um único toque, que é o Cano. Agora, o que ele jogou sem bola hoje foi uma enormidade. Ah, jogou de tudo. Olha a chegada, a escapada do Silva, fecha a porta por ali o André, que também tá jogando demais. Este é Hugo Fernandes, deu uma puxada. O Olímpia querendo pelo menos salvar a invencibilidade dentro de casa. John Kennedy no pique, ele contra o Gamarra. Paulo. Cícero. E agora ali, o Bandeirinha, né? O Bandeirinha parece estar passando mal. O Bandeirinha ficou ajoelhado, repare, ó. Tanto que o jogador do Olímpia que está preparado para entrar, o Quintana, me parece, foi ali para tentar entender o que está se passando com o assistente. O assistente que trabalha desse lado aqui é o Jorge Urrego. Ficou ali, agachado, parece que... Não, tudo bem, né? Agora vai ficando tudo bem com ele. Movimentando a cabeça de um lado para o outro, o Rego. Fala, Tetrazinho! Você já jogou com centroavantes do mais alto calibre na história do futebol. Procura ou não procura? A bola procura ou não procura? Procura quem se posiciona bem, procura quem trabalha para a equipe. Eu destaquei no primeiro tempo o comprometimento do Cano sem a bola. E ele é o atacante. Hoje tem um garoto jogando na frente. E ele é o artilheiro do Fluminense na temporada... É o cara do gol e ele não fica desconfortável se o Diniz pede para ele voltar um pouco mais e deixar o garoto na frente. E é isso que está acontecendo no jogo. Então é premiado, porque é um cara que tá ali, ó, competindo, volta, marca, briga, luta pelo time e se posicionou. E ele participa da triangulação ali, Kennedy, o próprio Lima. E a bola sobra para ele, o artilheiro de um toque só. Olha o Kennedy, tá demais, tá demais! Bateu para fora! On fire, John Kennedy! Nós tivemos alterações no plural no Olímpia, saíram Silva 3 e Ortiz 6. O Quintana, número 8, meio-campista, e o Montenegro, 24, estão no jogo. Então, 2 mudanças foram processadas pelo técnico Tiki Arce. A classificação vem se aproximando. O Flusão se prepara para enfrentar o Internacional numa semifinal absurda. Final de setembro, começo de outubro. A decisão em Porto Alegre, por questão das campanhas e tudo. Primeiro jogo Maracanã, segundo jogo Beira-Rio. Vai ser demais, vai ser demais. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Novos Motorola Razr 40. Abra a cabeça, feche a mesmice.
Agradecendo aqui o Everton 7, Datafute Brasil, Kaique Lima, fã do Star Plus, vamos juntos! Galera tricolor esfregando as mãos, se aproxima a semifinal, vai tirando da garganta o incômodo chamado Olímpia, o Fluminense. Foram 2 confrontos na história e 2 eliminações antes de agora do Flu, enfrentando o Olímpia. Aí o Cano, ali o número de finalizações. Finalizações de cabeça, né? Foram 20 do Olímpia no total e 9 de cabeça. O Fluminense não usou a cabeça, não para finalizar. 5 foram as finalizações do Flusão, nenhuma de cabeça. São estilos completamente diferentes. O Paulo Calçade já dava a letra, né? É o time com maior posse de bola, o Fluminense, e o time com menor posse de bola, o Olímpia. Jeitos completamente diferentes de jogar, de atuar. Mais uma vez a recuperação do André. É um monstro, é o cara que toma conta do meio de campo hoje. Nino. Aí o Arias. Fluminense bem ao estilo Fernando Diniz, trocando passes, botando o adversário para correr de um lado para o outro. Aí John Arias. A bola tocada de primeira. Que saída, que saída. E o Lima fugiu da falta. Deixou no chão o Quintana para abrir espaço. Alexander acompanha, quem recebe é John Kennedy. Trouxe para dentro, ele contra o Romain. A bola ainda fica oferecida. Gamarra na cobertura. 41 minutos com autoridade. O Flusão vai fazendo 2-1 no Defensores del Chaco, Paulo Calçade. Muita autoridade, Paulo. Poderia ter sido até mais fácil, mas foi um jogo em que o Fluminense sofreu com as bolas altas, com o jogo aéreo, o jogo que tirou o Flamengo, o jogo que evitou um Fla-Flu nesta fase. Isso deu certo contra o Flamengo. Contra o Fluminense, não. Embora as disputas pelo alto, a gente viu aí agora, foram 9 finalizações. Quer dizer, a bola realmente alcançou a cabeça dos jogadores do Olímpia. Mas o Fábio atuou, teve muito escanteio. Felipe Melo, enquanto esteve em campo, jogou bem. Então o Fluminense conseguiu se segurar, sofreu aquela pressão inicial, mas não tomou o gol no início, abre o placar. Então o Fluminense está vencendo o jogo, venceu no Maracanã, está vencendo também aqui em Assunção, por enquanto. E olha, 2 vitórias nesta fase, não é para qualquer time, e é um time que está assim, jogando fora de casa, não está sentindo, né? Eu não percebi aqui no Fluminense um time que ficou acuado neste caldeirão. Aliás, o Fluminense conseguiu deixar a torcida bem quietinha. Tem uma torcida atrás do gol agora, do Espinosa, que é a torcida que se manifesta o tempo todo, La Barra 79, né? Aqui são os ultras. O resto do estádio ficou calado, vendo o Fluminense jogar. Então, parabéns pro Flu. Saiu John Kennedy para a entrada do Ione Gonçalves. O Kennedy é cara, é personagem do jogo, né, Zinho? É para ser elogiado também. Aí a gente vê também o Lelê entrando, né, no lugar do Arias. O Diniz, eu também destaco muito o Diniz no jogo. Opa! A ousadia de como ele entra no jogo, dando a chance, repetindo a escalação do John Kennedy, que é um dos melhores em campo, junto com o André, para mim, no jogo de hoje. E as substituições que ele faz, né? Quando ele coloca 2 volantes, segundo homens de meio campo, né? Que era o Lima e o garoto, né? O Alexander, e tira o maestro, o Ganso, e tira o Keno, que é um atacante. Muita gente assim, vai se fechar, né? Vai tentar segurar esse resultado. Mas ele conhece o seu grupo, ele tem o domínio desse grupo. E entrou muito bem no jogo, todos os 2, o Alexander e o Lima. Dando um escape quando recuperava a bola, chegando rápido ao ataque e construindo. Por isso chegou ao segundo gol, né? E o Fluminense, merecidamente, até um momento, tem essa vitória e a classificação. Tá dando gosto de ver o Fluminense jogar. Aí está ele, Fernando Diniz, primeiro mata-mata da carreira na Libertadores. Semifinais você vai acompanhar com a gente, final de setembro, início de outubro, semifinais, Libertadores, Sul-Americana. É ansiedade que não acaba mais, né? Chega logo, chega logo. Aí o Olímpia para trabalhar. Vem o lançamento para a entrada na área. Marlon deu uma raspada na cobertura ao Nino para sair lá pela esquerda com o Diogo Barbosa. Agradecendo a Raquel, César, tricolores. Assistindo, acompanhando. E aí o jogo está parado, é falta para o Olímpia. 2 para o Flusão, 1 para o Olímpia no Defensores del Chaco.
Fluminense contra paraguaios, 9 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Está chegando a 10ª vitória enfrentando times paraguaios. Aí o Sabala acabou preso na marcação, está sem saída o Olímpia. Tanto é que parte da torcida vai embora. Quase 45 minutos. Olímpia se ajeitando lá pelo lado direito. O Sabala está por ali. Ele que é o lateral esquerdo. Nós vamos até 50 minutos do segundo tempo, mais 5, portanto. 5 minutos. Lá vem a cobrança de escanteio. Sabala bateu bem aberto. No domínio, Mateu Gamarra. Bom o toque dele. Cruzamento ali para dentro da área. Cabeçada de Fernandes. Falou. Foi embora pela linha de fundo. Fala, Cícero Melo. Só confirmando que a gente ficou fora do ar aqui com problema de retorno, que esse gol do Cano é o 8º dele na Libertadores e ele ultrapassa o Paulinho do Atlético, que tinha 7. 32º gol na temporada e gol de número 76 com a camisa tricolor. Você está revendo aí. Cano batendo a perna na bola, empurrando para o gol vazio. Sempre ele deixando o nome marcado em momentos importantes e o Fluminense pode pintar para o 3º gol. E ele recebeu, Cano recebeu, o goleiro saiu, Cano bateu, gol! De novo Cano! É do Flusão! Confirmação da vitória! O carimbo da semifinal na Libertadores 2023! Medo do Olímpia, dos 3 títulos, coisa nenhuma! O Fluminense se agiganta, mete 3-1. Mais uma vez a assinatura, a tranquilidade, a qualidade técnica, a reunião de tantos atributos de Germán Cano para receber a inteligência para não ficar impedido. Recebe o passe, passeia com a bola para dentro da área, espera a saída do goleiro. E como conhece o tal caminho do gol, ele bate na saída do Spínola, aumenta a conta. É o L, é o duplo L, é o triplo L. Os 2 filhos e ele de Libertadores. Cano conduzindo mais uma vez o Flusão. Semifinalista. Seja bem-vindo, Fluminense. Você é semifinalista da Conmebol Libertadores. Espetacular, né? O Cano, eu vou acrescentar, eu tinha falado do John Kennedy, do próprio garoto André, e vai o Cano também com 2 gols, né? O artilheiro, o cara diferente, especial, merece. Agora quero destacar mais uma vez, nas substituições do Diniz, foi muito bem, de novo, foi o Lima, que puxa o contra-ataque, que arranca, espera o momento certo, além do Cano também esperar para não ficar impedimento, o Lima também, o momento certo do passe, assistência, né? Então, destaque para o Lima também. Que venham as semifinais, Paulo Calçade! E ficou mais claro, mais justo, né? Por aquilo que o Fluminense produziu nos 2 confrontos, né? Acho que esses 2 placares mostram bem as diferenças entre as equipes. O que o mata-mata nem sempre vai apresentar. Às vezes o mata-mata não apresenta, né? A diferença não vai para campo, tem que jogar. O Fluminense jogou no Maracanã, o Fluminense jogou aqui. O Fluminense assim variou um pouquinho aqui, em alguns momentos poderia ter aproveitado mais, outros menos, mas no final um placar 3-1 está muito justo por aquilo que o Fluminense produziu e ele é superior ao Olímpia. O futebol permite isso, né? Equipes completamente diferentes, completamente opostas no mundo do futebol. Eu prefiro aquela que tem sempre a bola no pé, eu gosto mais e o Fluminense está passando, Paulo. Com autoridade, com bola no pé, com 2 vitórias. Show de futebol para cima de um tricampeão. A galera do Flu, o momento, a explosão de alegria no Defensores del Chaco. A classificação está garantida, a semifinal. Germán Cano neles, A confirmação da classificação, agora é só esperar o final do jogo. Jesus Valenzuela para você analisar, Simão. Muito boa atuação, atuação firme, 27 faltas, 6 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Poderia ter dado um para o Gonzalez, o número 10, que simulou uma penalidade máxima. Errou uma ou outra falta, mas o resultado não passou pela arbitragem. Muito boa atuação do venezuelano.
E cabe mais. Esse time tem fome. Vem o Lelê. Ergueu a cabeça, cruzamento rasteiro. Teve um desvio no meio do caminho. A bola sobe. O Spínola foi ali buscar. Alô, Beach Flu, acompanhando com a gente para fazer a festa. 15 anos depois, o Fluminense é semifinalista da Conmebol Libertadores. Não acontecia desde 2008. Show para espantar o tal do Olímpia engasgado na garganta. 2 vitórias, classificação categórica, imposição de sobra. E uma semifinal de arrancar o fôlego contra o Internacional. Linda festa, que autoridade, que futebol apresentado pelo Fluminense. Para deixar feliz o seu torcedor em todo o Brasil, torcedor que acompanha com a gente. Um momento de muita alegria, de emoção. Legal também o pessoal do Olímpia nas arquibancadas reconhecendo tudo que o time fez. Mas quem faz a festa para valer mesmo, é o torcedor tricolor. Tricolores, Libertadores, que venham às semifinais. Vamos ver a jogada da partida. Olha lá, aplausos, o reconhecimento, né? O Olímpia tinha campanha invicta. Jogando em casa até o jogo de hoje, perdeu a invencibilidade para um grandíssimo adversário, 3-1. Jogada da partida, o gol que abre a porteira, o gol que abre o placar, marcado pelo John Kennedy. 3 para o Flusão, 1 para o Olímpia. Final de setembro, começo de outubro, já anote aí na sua agenda, Fluminense e Internacional. Muito obrigado ao Zinho, obrigado ao Paulo Calçade, Cícero Melo, Carlos Simon, a todo o nosso time. Vem aí, linha de... Vamos sim, Guga, vamos para a semifinal. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui.